Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é A Lista. Ela foi dada em Calgary, Alberta, Canadá, em 9 de março de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Eu gostaria de continuar o tema de conexão. Anteriormente, nós discutimos com vocês algo belo e profundo, chamado a Roda de Ensinamentos Lemuriana. Conforme ela começa lentamente a ser revelada, ocorrerá a vocês a profundidade e a beleza do que as Pleiadianas ensinaram para as crianças e para os adultos, e a forma como elas ensinaram. Tudo planejado para a natureza humana. A natureza humana da época, do tempo. E algumas das coisas se escondem. A forma como o ensinamento era realizado, a diversão que eles tinham. Tudo para relaxar aqueles que seriam ensinados. Algumas das coisas mais profundas que seriam carregados para o Akáshico e mudariam a Terra. Uma das coisas que está escondida, meus queridos, que literalmente não foi especificado, é a forma como elas ensinavam os temas. Todas as vezes que se tem uma lista ou qualquer tipo de aprendizado linear, há uma tendência de priorizar as coisas. Porque frequentemente eles apresentam a vocês, são apresentados a vocês de uma forma linear. Por exemplo, se eu desse a vocês uma lista, como eu sempre faço, e começasse com o número 1, o que frequentemente acontece, isto muitas vezes carregaria uma tendenciosidade. E a tendenciosidade é que, de todos aqueles que vêm para a lista, número 1 seria o mais importante. Mesmo se eu dissesse a você que não é, se eu dissesse que a lista tivesse 10 coisas e que 10 era especial, de repente vocês reverteriam a ordem e vocês diriam, o 1 é menos que o 10. Então, de qualquer forma que seja apresentado, de uma forma física ou linear, há uma tendência para os humanos enviesar as coisas e linearizá-las e hierarquizá-las. A hierarquia é a coisa interessante que vocês fazem. Em sua sociedade, a família tem uma estrutura. Quem está no comando? Logo, logo, depois do nascimento, a criança compreende quem é o chefe. Sempre parece haver um chefe. Conforme a criança cresce e vai para a escola, há a professora, o professor, o chefe, a chefa, e então, dentro da turma, há aqueles que parecem ser mais importantes do que outros. E é segunda natureza para vocês priorizar e criar uma hierarquia de quem é e quem não é, de onde eles pertencem. Este é um atributo da natureza humana e literalmente é parte da sobrevivência. Para vocês saberem dessas coisas, então criam aquilo que vocês podem então planejar e viver com isso. Sabendo aquilo que é mais importante do que algo mais, ajuda vocês na sua vida cotidiana. Para onde estou indo com isto? Porque os professores que criaram a roda de ensinamentos deram aos alunos o que literalmente se tornou toda a humanidade eventualmente, deu a eles uma roda com 5 aros. E havia um propósito e um nome, e o centro tinha um propósito e um nome, os 5 aros. Aquelas eram as áreas de trabalho. O que vocês deveriam saber na sua vida cotidiana, as coisas mais práticas, estavam dentro dessas 5 raios. Nós dissemos antes, diferente de outras rodas que existem hoje por todo o planeta, esta roda tinha um número desigual, um número ímpar de aros. E o motivo é porque a roda ela mesma tinha um nome, um propósito, um sentimento.
que significava procurar equilíbrio. E, portanto, 5 não é um número par, então está sempre procurando pelo menos um mais ou um menos, um equilíbrio dentro dele mesmo, porque para vocês é um número ímpar. Agora, que raio, que aro tem a maior importância? Se a professora começasse com certo aro, que não fosse numerado, a natureza humana diria, esta é a mais importante. Ou talvez o menos importante é porque os outros que estão vindo, que poderiam ser mais importantes, mas literalmente o aluno estava sempre consciente da hierarquia. Então, o que as professoras fizeram, e eu direi isso novamente, é cuidadosamente nunca iniciar com o mesmo raio, o mesmo aro, e para poder mostrar aos alunos este parâmetro e a importância dele. Elas faziam um jogo de aleatoriedade e pediam às crianças para brincarem com aquele jogo, e o resultado dessa aleatoriedade era o raio com o qual eles começavam a cada dia. E tudo isto para dizer aos alunos que não importa o quão sagrado fosse o aprendizado, que nenhum raio jamais seria mais importante do que qualquer outro. E, portanto, este é o paradigma, meus queridos, de aprendizado espiritual e existência espiritual. E se você trazer isso para hoje, a natureza humana ainda ressona. E você quer saber que anjo é mais importante do que outro. E no reino espiritual das coisas, vocês querem saber como eu me conecto com o melhor. E em alguns sistemas, a conexão começa com o humano. O humano, então, pode se conectar com um outro grupo de seres espirituais, e estes seres podem, então, se conectar com a fonte central. Isto é natureza humana. A primeira natureza humana é que é impossível para o ser humano conectar com a fonte por si mesmo. E isto vem do sentimento de ser pequeno demais, ou questões de autoestima, ou não ser merecedor. Estabelecer aquela conexão. Então há todo tipo de ferramentas que não são dadas a vocês por outros para subir as escadas, ou passar nos testes, ou ir aqui, ou ir lá, ou voltar-se para certa direção, ou o que quer que seja, para poder chegar num passo onde você pode pelo menos conectar, ser e fazer. Mesmo aqueles que acreditam na unidade de todas as coisas, em seu sistema espiritual mais original e primário, que seriam os hindus, eles ainda acreditam que eles precisam ir para um lugar para chegar ao nirvana, que não pode ser realizado por conta própria. Isto é a natureza humana que existe em toda parte hoje. E eu quero que vocês quebrem este paradigma. As pleiadianas ensinaram isso. E quando se trata daquelas coisas que lidam com o Criador e as coisas mais espirituais que vocês poderiam aprender e ser, as coisas mais belas que vocês são, não há nenhuma hierarquia. E você poderia dizer, bem, espere um minuto. Você está dizendo que simplesmente não há uma lista de importância? E eu diria, sim, está correto. E eles dirão, pegamos você, Cryon. Deus precisa ser aquele. Este é o mais importante, certo, Cryon? E eu direi a você, e se eu dissesse a você que Deus está dentro de você? E então, como isso se encaixa com a hierarquia? E você precisa pensar sobre isso, não é? Porque então viola as regras da linearidade. 1, 2, 3 e 4. E se torna uma questão multidimensional, não é? Se Deus está dentro de você, você vai adorar a si mesmo? Se Deus está dentro de você, qual é a melhor maneira de se conectar com todas as coisas, tudo ao mesmo tempo? E a resposta é para você ir para o seu interior e captar isto. Não há nenhuma hierarquia neste universo, quando se trata da criação
de almas. Não há grupo de almas que é colocado num lugar mais elevado do que qualquer outra. Não há nenhuma quociente de luz e escuridão do outro lado do véu. Há simplesmente amor. E dentro de você está uma fagulha de tudo isso. Nenhuma hierarquia, apenas amor. Dentro de você está a conexão. Esta é a conexão sobre o qual meu parceiro até mesmo falou anteriormente, quando ele falou sobre remissão espontânea. Um momento do tempo, quando Deus interior se torna em sua biologia tão forte que nada pode tocá-lo. É o segredo do rejuvenescimento. É o segredo de uma vida compassiva e paz e uma boa noite de sono. Todas estas coisas estão dentro de você. Esta é a conexão, a real conexão. Então, da próxima vez que alguém disser a você o que você precisa fazer para chegar a determinado lugar, não entendam, não façam com que eles estejam errados. Não diga a eles que você tem algo melhor. Apenas mostre a ele ou ela. E você pode carregar aquilo que é a compaixão do Criador, conforme você levanta e deixa a cadeira, conforme você caminha ao redor, conforme você conversa com a próxima pessoa. Esta é a mensagem que eu queria que você ouvisse. E eu a darei novamente. E outra vez. E outra vez. E assim é.